estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, Pachamama,
En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. 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 Tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá.
agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua. Então vamos começar. Bom dia a todos. Vamos começar com essa. Agora a gente vai adentrar, né, dentro da parte astrológica, né, dentro da parte mais profunda, né, dessa iniciação alquímica. Então, entenda que, lembrando, né, a gente tinha aquela pirâmide, né, do conhecimento alquímico, onde tinha o corpo, a mente e o espírito, né, e a gente pode dizer também o corpo, a aura e astrológico, né? Então, a parte física, a parte áurica, a parte astrológica. Então, nós vamos agora aprofundar, começar a fazer umas aulas para aprofundar essa parte mais ligada à parte astrológica. E, então, hoje nós vamos fazer uma aula que ela possa nos fazer entender melhor. Hoje acredito que nós vamos fazer uma aula que não seja tão técnica, né? Porque assim, inclusive, o assunto da astrologia, quando a gente chega num nível mais técnico, vamos dizer assim, ele é um tipo de assunto que tende a gente a ficar bugado, não pela contradição, mas pela complexidade. Então eu tenho uma missão nesses próximos dias de entregar em poucas horas um conteúdo muito profundo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que tudo que nós falamos até então, ele
além de ser muito útil em si, ele serve para você entender que esse assunto é um assunto que você acessa só depois de você abrir algumas portas. Por isso que eu não acredito que seja interessante uma pessoa aprender astrologia de cara. Você vê, para te ensinar algumas chaves da astrologia, eu precisei te ensinar tudo o que eu te ensinei até agora. Então, se por acaso você não assistiu às aulas anteriores, caiu de paraquedas nessa aula, né, é legal que você, se você quiser assistir, você pode até assistir. Mas caso você achar complexo, é porque você tem que rever as aulas anteriores também, tá bom? E praticar as aulas anteriores. Então, se por acaso algum assunto astrológico, né, você não conseguir digerir bem, não conseguir entender direito, é um sinal que você tem que praticar o anterior. Então, vai lá, né, foca nas antigas, porque assim, até agora, tudo que nós fizemos até agora já valeu a iniciação, entendeu? Essa parte astrológica nem todo mundo vai acessar, né? Então, às vezes, a questão é a seguinte, né? Quando a gente vai até o corpo físico, é uma coisa muito densa. Vai para o áurico, é uma coisa alcançável. A parte astrológica é uma parte mais bem visível, bem sutil. Então, às vezes, a gente tem uma ilusão de estar entendendo a parte astrológica, mas é porque você está... Como é que você vai entender? Entenda uma coisa, né? Como é que você vai entender uma coisa que não é mental, né, pela mente? Então, você tem que entender que toda vez que você procura entender uma coisa que não é mental e você tenta entender pela mente, segundo você, o que vai acontecer? Vamos ver se você me escreve aí nos comentários, só para eu ter uma ideia, né? Se você está me entendendo, se você está entendendo... Porque para mim é muito importante você escrever nos comentários, você que está assistindo... É muito importante você escrever nos comentários. Você que está assistindo ao vivo, porque eu quero entender o que você está sentindo, né? Então, como é que vai ser você tentar entender de uma forma mental algo que não é mental? Entende? Então, a mente pode não fazer sentido. Então, assim, prepara a sua mente para dizer a sua mente, ó, a mente não precisa entender. Às vezes a gente fica frustrado mentalmente porque não está entendendo. Mas você tem que entender que o teu espírito está na escuta. Isso que importa, né? Então, não importa entender, importa você sentir. Não é para entender, é para sentir. Então, escreve isso nos comentários para você determinar isso. O meu espírito está na escuta. Fala assim, o meu espírito está na escuta. O meu espírito está na escuta. Ok? Então, assim, isso é muito importante você conectar, né? E eu acho assim, você tem que entender o seguinte, que tudo que nós estamos fazendo até agora, ele tem um real objetivo de chegar aqui. Então, assim, por exemplo, a alquimia, ela não é... O propósito da alquimia não é sanar a doença. O propósito da alquimia não é equilibrar os hormônios, não é. Porque quando a gente fala o propósito, né, o propósito é meio que o destino, né, aonde que a alquimia quer chegar, né? Então, assim, a alquimia sabe que se uma pessoa estiver doente, ela precisa ajudar a sanar a doença. Se a pessoa estiver com os hormônios desequilibrados, se estiver com as serpentes masculina e feminina que ligam os chakras desequilibradas, se os chakras não estão funcionando, ela sabe que tem que consertar. Mas não é esse o objetivo, entendeu? O objetivo é chegar no espírito. Então, tudo que nós estamos fazendo, né, tudo que você vai fazer, ela é para alcançar o espírito, é para despertar, é para reanimar o espírito dentro de você, ok? Então, o propósito, anota isso, o propósito da alquimia, escreve isso, o propósito supremo porque é o propósito acima de tudo, supremo da alquimia é
reanimar a essência, reanimar a nossa essência. Aí quando você reanima a sua essência na sua profundidade, aí você vai ter o grande segredo, né? Você vai ter o grande segredo, né? Então, por exemplo, né? Quando a gente, por exemplo, quer pensar a respeito da essência, né? A gente tem que lembrar que nós temos uma aura, que essa aura tem sete frequências, né? E essa aura que tem 7 frequências, ela tem uma memória astrológica, certo? E essa memória astrológica viu, uma coisa muito importante que eu quero só comentar nessas aulas mais aprofundadas é que assim tem muita gente que quando assiste essa aula fica muito incrível assim, quer muito compartilhar com os amigos o que está aprendendo, né? Então assim, se você sentir, por exemplo, só um detalhe assim, se você sentir que tem um amigo que precisa ouvir um pedaço da aula, você pode ensinar para um amigo uma coisa, mas assim, você escolhe um amigo e você mesmo ensina, né? Não é para compartilhar o link quando está ao vivo, por exemplo, se tiver o link ao vivo, não é para compartilhar, tá? E assim, eu não tenho como controlar isso, sobretudo na parte ao vivo, né? Mas assim, saiba que você não é muito legal porque às vezes tem pessoas que são rebeldes e falam assim, não, vou compartilhar, mas isso vai atrapalhar a energia, né, da egrégora e também o seu karma, porque a regra é essa, não é bom compartilhar. E também assim, às vezes você fala, essa lousa de repente vai ficar muito bonita. Aí você fala, meu Deus, eu quero tirar um print da lousa, eu quero postar no Instagram, entendeu? Então assim, se você pode observar, às vezes eu posto alguma lousa no Instagram, mas eu sempre posto lousas quando não tem muita informação, porque às vezes uma lousa ela pode conter muitas chaves. Então a gente pode acabar entregando as pérolas do curso, né, com escritos horários dos chakras, sabe, ou com coisas que de repente a pessoa ela não entende direito, mas ela pode ter a impressão que ela entendeu, entendeu? Então, assim, tipo, tem lousas como a chave de 7 que vira 12, né? Onde tem essas informações assim, que é bom não compartilhar no Instagram, porque as pessoas não vão apreciar. Então, de repente, tem lá um amigo seu que um dia vai querer fazer a iniciação e, de repente, você quebra... sabe aquela história de quando você conta o filme? Às vezes você quer contar o filme para a pessoa, aí você conta... tudo o que aconteceu no filme, a pessoa perde a graça do filme, né? Então não estraga o filme, né, para os outros, né? E nem para quem está aqui dentro, porque é um conhecimento. Então eu entendo aquela vontade de compartilhar, uma parte dessa vontade é bonita, mas a gente usa essa parte na parte gratuita. Então, tipo, naquela parte gratuita das primeiras aulas, das 7 prisões, aí aquela parte é compartilhável. Aqui dentro é secreto, né? Essas aulas, assim, na verdade eu deveria fazer só presencial, né? Mas aí por causa da era de aquário, da pandemia, não vou fazer isso, porque senão limita muito. Mas aí tem que ter consciência, tá bom? Muito bom. Só para avisar, porque infelizmente sempre acontece, é bom deixar esse aviso, né? Então assim, por exemplo, a gente tem o corpo áurico e o corpo astrológico, certo? Então, vamos entender o negócio. O corpo astrológico, ele tem esses 12, né, esses 4 signos principal. E depois ele tem 8. Não, eita.
eu gosto de dividir assim, sabe? Eu gosto de dividir esses 4 principal, né? E depois os 8, né? Aí, ó. E aí compõe uma andar de 12, né? Então, esse aqui é o nosso corpo astrológico que cria essa coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, né, sobre isso, né, é que para que a gente consiga chegar na memória astrológica, existem alguns caminhos. O primeiro caminho que eu vou falar para você é o caminho da matemática que você já aprendeu durante o curso, né? Então, no curso, o que você aprendeu? No curso você aprendeu, se eu conseguir juntar, lembra aquele segredo para encontrar o propósito? Então, assim, se eu conseguir juntar cada cor junto, faço a matemática, somo 1, somo 2, somo 3, 4, 5, 6, 7, aí eu transformo, eu consigo virar o 8, né? Então, assim, qual é o segredo? O segredo não é você, porque tem algumas disciplinas esotéricas que falam assim, né? Eu já li alguns textos assim. O pessoal do primeiro chakra, como se fosse assim, como se os chakras fossem uma frequência evolucional de evolução do ser humano. Então, o pessoal que vive no primeiro chakra é mais denso e ele é menos evoluído. Aí o pessoal do segundo é mais evoluído, o pessoal do terceiro é mais evoluído, o pessoal do quarto mais ainda, o 5 mais ainda, o 6 mais ainda, o 7 mais ainda. Então, eles criam uma ideia, às vezes, que uma ideia mental que os 7 chakras são como fosse uma escada. Então, quanto mais você sobe na escada, melhor, né? E na verdade, essa ideia da escada significa que você está subindo, mas às vezes parece que você esquece, nessa metáfora que eles usam, alguns professores esotéricos, eu já li isso na Itália, por exemplo, em livros italianos esotéricos, né? Eu não estou falando, pode ser uma metáfora bonita, mas é uma metáfora que parece que não está incluindo, parece que está desincluindo, sabe? Algumas pessoas não compreendem isso de uma forma positiva, no sentido que eles entendem que quando você está no 7º, o primeiro não é importante, né? Por exemplo, quando eu falo que o Tesla, por exemplo, não fazia sexo, mas era uma escolha dele, né? Porque assim, tem alquimista, por exemplo, que resolveu como o Nicolas Flamel. O Nicolas Flamel tinha a Perenelle, então o Nicolas Flamel tinha a esposa, né? Então, tem alquimista que escolhe um caminho solo e tem o alquimista que escolhe a esposa, né? Então, tem o casal de alquimista e tem o alquimista solo. São escolhas, porque tem o alquimista mais ariano, de repente o Tesla era mais ariano, quando eu digo ariano, porque ariano é um caminho solo, quando você pensa ariano, Ares é o guerreiro, então ele fica sozinho. E depois tem um alquimista que gosta da parceria, né? Como eu e a Maria, né? Então a sexualidade, ela é uma grande, por exemplo, dentro de um casal, você pode usar a energia da sexualidade como uma grande conexão dos dois, né? Então é através da sexualidade que você consegue conectar, inclusive muitos homens, eles conseguem prosperar, né, graças ao uso correto da sexualidade dentro do casal, né? Quando o homem, por exemplo, ele não se relaciona sexualmente de maneira correta com a esposa, por exemplo, se o homem, por exemplo, ele usa o sexo como um animal, o instinto, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a gastar energia e a se envolver com outras mulheres. E o que faz isso? Faz desfocar o cara, né? Se o homem ele escolhe uma parceira ideal, uma única parceira, e começa a construir um propósito com ela e começa a trocar energia com ela, essa energia ela circula entre os dois e se forma uma junção, uma espécie de conexão entre os dois que faz o propósito fluir. Então, você pode ver na biografia de muitas pessoas que construíram um propósito do zero e prosperaram muito. Você viu aquela frase, atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Você ouviu falar essa história? Porque isso é real. E assim, todos os homens que cresceram muito na vida, você pode ver que muitos deles eram um casal. E se você for olhar
a história dos dois, você vai ver que esse homem era fiel à esposa e era um homem que sabia, né, entendia esse segredo, entendeu? Então, assim, não tem nada de errado no primeiro chakra, né? Não tem nada de errado no segundo, no terceiro. Isso depende se ele está alinhado ao propósito ou não. Agora, quando você vive isso de forma linear, você vive, né, as consequências da linearidade, né? Então, tudo se torna monocromático. Quando as cores se tornam monocromáticas, você vai obedecer às vezes aos miasmas, né? Então você tem que aprender a conectar os chakras, né? Então, a conectar as coisas. Eu vejo muito assim, né? Um tempo atrás, uma aluna me perguntou. Eu acho muito interessante, assim, porque eu percebo, quando eu vejo essas perguntas, eu percebo quanto é útil o meu trabalho, porque eu percebo quanto as pessoas estão longe de uma compreensão do propósito, né? Então, uma pessoa falou para mim assim, num comentário, né? Porque às vezes eu falo da minha esposa, aí num comentário a pessoa fala assim, mas você não falou do que a Maria trabalha, porque a Maria, ela não pode ser a dona de casa que cuida da família, das crianças, enquanto você trabalha e ela depende financeiramente de você, né? Qual é o propósito da Maria? A Maria tem alguma coisa para fazer, além de ficar cuidando dos filhos e da casa, né? Você que é um alquimista, você não deixa para ela um espaço para ela ter o propósito dela, para ela poder ir trabalhar, fazer alguma outra coisa, né? E aí, tipo, aí eu pensei, nossa, mas essa pessoa não entendeu nada, né? Não entendeu nada do contexto, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu quero explicar isso porque fique bem claro, né? Porque se uma pessoa falou isso, sempre acontece que uma pessoa pensa nisso, né? Então, assim, e isso dá para ver que a pessoa não tem uma visão sistêmica, né? Porque a visão sistêmica, ela te mostra essas coisas. Quando a pessoa não tem uma visão sistêmica, ela julga, né, de acordo com outro padrão, um padrão linear. Então, isso mostra quanto a pessoa é linear, quanto a pessoa é presa na prisão. Isso aqui é um tipo de pergunta da pessoa que está total na prisão de Marte, né? Não está percebendo o sistema. Então, por exemplo, o propósito não é meu, o propósito não é meu, o propósito não é da Maria, é nosso. Então, por exemplo, eu, quando construí esse propósito, você fala, mas espera aí, mas você não veio com propósito? Sim, mas entenda, quando, por exemplo, a gente cria um propósito, o propósito nunca é seu. Esquece essa história. Por exemplo, quando você constrói, eu posso até ter um CNPJ, uma empresa no meu nome, e essa empresa, ela está no meu nome, e assim, eu posso ter os direitos dessa empresa, né? No sentido que, assim, eu sou o cara que decide, eu sou o cara que assina, ok. Mas, na verdade, eu sou um guardião desse propósito. Então, o que acontece? A minha esposa, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu posso afirmar isso com certeza absoluta. Não existe ninguém na face da Terra, que tenha uma conexão com o propósito tão profunda quanto a Maria. Eu acho que ela está mais do que eu. E assim, eu não posso afirmar isso com clareza, mas assim, não tem mais, entre eu e ela, não tem mais ninguém nesse poder, nessa conexão, entendeu? Vamos dizer 50-50, entendeu? Não tem ninguém, por exemplo, se eu tivesse que deixar o meu propósito na mão de alguém, não existe ninguém que poderia assumir no momento que não seja ela, entendeu? Então, mesmo que eu sou o cara que fala, sou o cara que na verdade, eu sou o cara que tem um papel de falar. E ela não fala, não aparece por enquanto, né? Porque não é ainda a hora dela aparecer. Ela aparece de vez em quando. Mas ela não é porque ela não aparece que ela não participa, porque ela faz parte desse propósito desde os primórdios dele. Inclusive, sem ela, esse propósito talvez não existiria, entendeu? Então, assim, o propósito é nosso, né? E o propósito ele não está ligado a mim, entendeu? Porque quando você cria um propósito, ele se expande, né? Ele vai continuar. Você acha que quando um dia eu sair daqui, o propósito que eu semeei vai parar? Não. Por quê? Porque eu estou criando ele para que ele seja autônomo, independente de mim. Por isso que eu formo
terapeutas e formam um movimento. Não é uma questão ligada à minha pessoa. O meu nome é só para dizer a origem, é só para assinar, mas o propósito não é meu. Então, você é um guardião do propósito. Então, enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que você é um guardião de um propósito e que um casamento, né, que o verdadeiro propósito de um casamento é você ter um propósito em conjunto, né, e você você vai casar por carência, você vai casar por interesse, né? Quantas pessoas às vezes podem ter interesse de casar com fulano, com cicrano, né? Porque o cara tem dinheiro, porque o cara tem poder, né? Mas a pessoa não entende nada do propósito, só quer saber do poder, do dinheiro, né? Ou porque, né? Para conquistar, né? Mas é só ganância, isso aqui é só linear, é só quarto chakra, é só segundo, é só terceiro, entendeu? A pessoa que casa por interesse financeiro é porque ela está focando no terceiro chakra, né? Se ela casa por carência, é só o quarto. Se ela casa porque quer aparecer, ser aprovada, é o segundo, né? Entendeu? Então, assim, quando você casa, né, às vezes na tua inconsciência você casa por uma questão linear, mas depois você descobre que na verdade tinha um propósito ali. E aí você descobre que o teu espírito também estava na escolha. A sua criança foi, vamos dizer assim, né, a sua criança interna, ela foi meio que se interessou por um chakra, mas depois você descobre que era o teu espírito que estava te guiando, né? Então, assim, existe muita diferença quando você está no propósito, quando você não está no propósito, né? E aí esse processo é um processo que você tem dois caminhos, né? Um caminho é aquele que eu já te ensinei. Você tem que pegar as cores e procurar ter mais cores. Tipo assim, imagina que você é um artista, né? Eu vou ser um artista, eu gosto muito. Por que eu botei isso aqui, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque assim, o que eu acredito? Isso aqui está aqui desde o começo, mas não mostrei, né? Então assim, vou mostrar aqui. Quando você é um artista, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é você ter a cor vermelha, a laranja, a amarela, a verde, azul claro, azul escuro, a violeta. Então, qual é o objetivo de um artista? Ele possuir o conjunto. Um bom artista, ele tem que estar aqui. Agora imagina que você tem na tua aura essas 7 cores, certo? Mas aí, essa cor específica, essa cor vermelha, acabou, gastou tudo, não tem. Secou. Aí você vai ter só 6. Ou então você tem pouco dessa cor. Então a primeira estratégia qual é? A primeira estratégia é você comprar a cor que te falta. Só que qual é o problema? Que às vezes você tem uma adoração por uma cor. Você tem uma adoração por uma cor. Então em vez de você comprar a cor que te falta, você fica acumulando. A gente não tem aquela noia, às vezes a gente fica naquela noia, por exemplo, sei lá, às vezes tipo, eu estou noiado porque eu adoro copo de taça de vinho. Aí a galera compra, a pessoa fica viciada em taça de vinho e só compra taça de vinho. Ou a galera, a gente tem um vício. Você pode ver que a gente tem um vício de comprar, por exemplo, determinados itens. Então você fica comprando aquilo compulsivamente. Então, às vezes, aquilo que você compra compulsivamente diz respeito à tua cor dominante, às vezes. Porque você, tipo, se você compra curso compulsivamente, você está ficando compulsivo no azul. Você não está... Compulsivo significa que quem compra não é o teu espírito. Você está comprando na criança, né? Então, você vê, o homem do primeiro chakra é compulsivo no sexo. Então, às vezes, o cara fica gastando dinheiro com prostituição. Por que a prostituição é o trabalho mais antigo do mundo? Por que
a prostituição ele é um trabalho tão... Por que na internet do mundo a pornografia é o tema mais visto, né? Não sei se você sabe que existem estatísticas que dizem que mais de 50%, existem estatísticas que dizem 70% do tráfego da internet. Imagina, a internet é uma ferramenta da era de Aquário, uma ferramenta maravilhosa que pode nos libertar, trazer acesso ao conhecimento, a gente poder estudar, se educar. E o que a galera faz? 70% do tráfego da internet é usado para pornografia. O que é a pornografia? É a propaganda da prostituição. Então, o que é? A semente para o cara procurar prostituição. Entendeu? Então, aonde que está indo a energia do povo? Está esvaindo no primeiro chakra, né? O que as pessoas focam? A maioria das pessoas são focadas em sobrevivência, primeiro chakra. Então, por que o mundo ele não se transforma? Porque as pessoas estão amarradas, as pessoas assim, como um todo, né? Estou falando do mundo, né? O mundo está amarrado no primeiro chakra. Aí a pessoa não entende que ela não é um animal. Ela não percebe que ela está aqui para fazer algo maior. Então ela está aí, né, presa num sistema que te amarra pelo chakra vermelho e você vai, né, você vai ficando escravo, a pessoa fica escrava dessa energia, entendeu? Então, a primeira coisa é a gente conseguir reconhecer que existem questões pessoais, né? Então, assim, a primeira coisa existem questões pessoais, tá? Então, assim, e assim, gente, não tem um julgamento, entendeu? Eu não acho que assim tem algum problema, né, da gente, em algum momento da nossa vida, né, eu não julgo, tipo, isso, não é que, tipo, eu tô achando que a energia masculina do primeiro chakra é uma energia instintiva, todos nós temos essa energia dentro de nós, então não é um julgamento ou dizer que isso é mal, não, a pessoa vivencia o linear. E assim, se a pessoa sente essa necessidade, ela está buscando o que o corpo pede. Só que ela não está raciocinando, ela está escrava. Enquanto a pessoa está escrava, né? Eu já vi assim, eu já conheci, teve a experiência aqui no Brasil, que na Itália os homens são mais reservados, né? Eles não compartilham. Aqui no Brasil os homens eles são mais companheiros, então eles contam essas coisas entre eles, né? Então eu teve essa experiência aqui no Brasil, com algumas amizades que eu teve aqui no Brasil, desde a época que eu morava no sul do Brasil, de encontrar grupos de homens que conversavam a respeito desses assuntos do primeiro chakra, né? E aí eu pude ver o comportamento, né? E eu vi, assim, quando você vê um homem, por exemplo, querendo se divertir com a sexualidade, você pode olhar, ele é uma criança. Olha que interessante. Você vê o homem ali, uma vez eu vi um homem que estava contando, era um grupo de homens, e o homem estava contando, né, que ele queria ir no lugar de prostituição. E tipo assim, você acha que aquilo é uma coisa abominável, né? Só que o cara, ele estava assim. Eu vou brincar. Eu falei, gente, esse cara tem 50 anos, parece uma criança, o que é isso? Aí eu olhei e falei assim, eita. Aí na hora eu saquei assim, tem uma chave aqui. Estou entendendo alguma coisa da alquimia aqui. Eu falei, entendi por que eu estou na frente dessa situação. Isso é a criança dele, é só a criança. Como é que um cara... E esse cara, no grupo que eu estava, era o cara mais velho. É um cara casado, com filhos, com mais de 50 anos, e era o cara que parecia mais criança de todos, na sua manifestação. Aí eu entendi, né? Aí, tipo, outro dia eu estava passando com a Maria em Pinheiros, né? Aí tem lá os lugares de prostituição, né? Aí eles colocam lá, se você for olhar, eles colocam uns negócios de festa. Colocam uns negócios assim, sabe aquelas, como é que chama aquele negócio de festa que você sopra? Quando você sopra que você, os balãozinhos, né? O balãozinho que você faz aquele trama de balãozinho. Não faz um portal de balãozinho? Como é que chama isso?
Eu nunca sei os nomes, mas assim, tipo assim, sabe quando você vai fazer uma festa, que você pega um monte de balãozinho num fio e coloca um monte, né? É um cacho de balão, né? Então tem uns 2, 3 lugares em Pinheiros, onde você vê na rua que tem como é que chama? Como? Cacho de balãozinho, né? E eu falava assim, Maria, olha que engraçado isso, parece que tem uma festa ali. Aí eu falei assim, por quê? Porque está chamando a criança. Eu não acredito num negócio desse. Entendeu? Aí eu falei assim, mas que doideira. Eles estão chamando a criança da pessoa, falando assim, ó, vem que aqui tem festa. Aí eu falei, que festa que nada, ali só tem miasma. Que viagem. É muito engraçado, entendeu? Então, assim, tipo, as pessoas, elas só não se dão conta porque eles são hipnotizados, entendeu? Então, a pessoa, quando a gente tem que aprender, né? Porque isso aqui a gente fica rindo e brincando porque é fácil de enxergar a loucura do primeiro chakra. Porque é uma loucura muito doida, é uma loucura, assim, que leva a um perigo muito grande, né? Então, a gente, tipo, muita gente não cai mais nessa loucura, né? Sobretudo quem não sente aquela força do primeiro chakra, é fácil a gente ficar longe daquilo, porque a gente percebe que é perigoso, né? Mas entenda que do mesmo jeito que tem do primeiro, tem do terceiro, tem do quarto, tem do quinto, né? Então, assim, por que a gente cai? Por que a gente cai? E você fala, mas Stefano, mas o que tem a ver isso com a memória astrológica? Tem a ver sim, por quê? Você só não acessa a memória astrológica porque você fica hipnotizado pelas cores lineares. Então você tem que entender que quem fica hipnotizado, né? Quando você, por exemplo, a hipnose, sabe qual é o segredo da hipnose? Eu não estudei muito hipnose, só estudei um pouquinho para entender o que é, não sei fazer hipnose. Fiz um curso, mas não pratiquei, entendeu? Não é um assunto que me chamou muita atenção por enquanto, né? Não que no futuro não queira estudar, mas por enquanto, né, até o momento, eu não estudei muito sobre hipnose. Mas a hipnose, ele faz o quê? Qual é o propósito da hipnose? Ele quer acessar a tua criança. Por isso que quando você hipnotiza alguém, você entra no assunto da criança, entendeu? Aí a pessoa, ela manifesta 100% a criança. Então você tem que entender que as pessoas sabem, tipo, quem tem um comércio, quem tem um negócio, quem tem um trabalho público, né? E eles fazem, quem cria, né, um sistema para poder atrair você ou atrair, eles fazem o quê? Eles querem atrair a sua criança. Então eu estou falando isso para você porque eu quero que você se liberte, eu quero que você domine esse processo para você não ficar refém disso. E assim, tipo, não tem problema de você, tipo, seguir o caminho da sua criança, mas assim, não pode ficar, eu acho que você não pode ficar 100% hipnotizado, entendeu? Porque assim, a gente pode até, tipo assim, meio que assim, imagina que a tua criança é como um cachorrinho, né? Então assim, imagina que você está ali, você é o adulto, a criança é o cachorrinho e o cachorrinho é hipnotizado. Se o cachorrinho é hipnotizado junto com o dono, você pode correr o risco de ser hipnotizado e fazer algo que não tem nada a ver com o seu propósito e perder tempo e energia. Agora, se o cachorrinho é hipnotizado, mas o adulto, ele está ciente, ele fala, bom, hipnotizaram meu cachorrinho, mas eu quero ir para cá. Não, aqui não quero ir, aqui não tem propósito. Então, assim, o fato dessa hipnose, a hipnose coletiva, né? Ela não é totalmente, ai meu Deus, não quero ser manipulado. A gente toda hora, a gente está criando direções, movimentos. O importante é você ser ciente do que está acontecendo, você não ficar inconsciente. Porque se você fica totalmente inconsciente, né, você ignora esse movimento, você entra na criança demais e você esquece da parte astrológica. E aí você se perde no comportamento da criança. Então, o que eu vejo toda vez que eu mesmo, no estado que eu estou, que hoje me sinto uma pessoa mais espiritualizada, mais conectada com a minha essência, com o meu espírito, em algum momento eu percebo que a minha energia baixa. Eu comecei a observar
que toda vez que a minha energia baixa, é porque algum gatilho me hipnotizou. Eu me senti hipnotizado. E eu desço eu fico possuído pela minha criança. Então você tem que entender o seguinte, que quando você, por exemplo, vê uma pessoa, eu tenho um colaborador que me ensina muito sobre isso, porque eu tenho um colaborador na empresa que ele é muito criança, né? E eu acho que ele vai saber, quando ele ouvir esse vídeo, ele vai lembrar que é ele, né? Ele é muito criança, né? Então eu percebo que a criança dele é muito latente. Inclusive eu era assim. Isso aqui é uma coisa muito boa, que a nossa criança seja muito latente. Só que assim, ele entra numa hipnose muito profunda. Então eu vejo que ele viaja demais, ele se sente muito reconhecido na criança. Então o problema é o seguinte, é legal você manter a sua criança ativa, é legal, bacana, não é para você repreender a sua criança, mas não pode ser, parece que a minha impressão é que ele fica hipnotizado pela criança. Então quando você fica hipnotizado pela criança, é como fosse assim, tá? Você tem esse prédio, né? Você tem esse prédio, ó. Você tem esse prédio, ok? Onde tem 7 andares. O adulto, né? O adulto é um ser muito maior. O adulto é um ser muito maior. A criança, ela é pequena. Então, entendo assim, o adulto, ele é da altura do prédio. O adulto, ele é da altura do prédio e ele pode se agachar no primeiro chakra, ele pode estar no segundo, terceiro, quarto, quinto, dependendo de como de quando, por exemplo, se eu fizer assim, ó, faz assim, ó. Se você puder, levanta e faz exercício para acordar um pouquinho, vai. Aqui, ó. 7º chakra, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º. Tá vendo? Ó, 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º. Você vê, se a pessoa tem problema na perna, olha que interessante, né? Se eu tiver um problema na perna, que eu não posso me agachar porque meu joelho não funciona, eu não vou poder acessar o primeiro chakra. Né? Porque eu não vou conseguir descer. Só se eu ficar assim, sentada no chão, né? Então, essa altura que você vai ficando flexionando a perna, te mostra a altura do chakra, né? Então, como é que é ver o mundo dessa altura, né? Como é que é ver o mundo dessa altura? Como é que é ver o mundo dessa altura? Como é que é ver o mundo dessa altura? Como é que é ver o mundo dessa altura? É diferente, né? São visões diferentes. Agora, o adulto, ele tem a somatória dos pontos de vista das 7 frequências. Então, quando o adulto ele tem a somatória, então anota isso. O adulto, ele soma o ponto de vista número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Entendeu? Entendeu? Quanto dá isso? Você somou isso aqui? Quando soma isso? Se você somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar quanto? Fala para mim. Quando você soma isso, dá 28. E é por isso que é aos 28 anos que você consegue conectar com o adulto. Tá vendo o segredo dos 28 anos? É aqui. Quando você soma todos os chakras, dá 28. 28 é o quê? É a idade do propósito. E se você somar 2 mais 8, dá quanto? Quanto dá 2 mais 8? 10. E quanto dá 1 mais 0? 1. Então significa o quê? Que quando você soma todos os chakras, você volta ao 1. Você já ouviu falar esse negócio que a gente tem que voltar a ser 1?
A gente tem que se unir, voltar a um. Entende? Então, somar todos os chakras significa você voltar a ser um. E o que é um? O um é o infinito do 8. Por isso que depois do 7 vai vir o 8. Porque o 8 é o infinito do corpo humeral. Entende o segredo? Então, o que acontece, né? Quando eu vivo os 7 chakras, eu volto a ser um, eu volto a ser unido. Então, quando o adulto ele é unido. Você já percebeu que você tem uma consciência, às vezes, você já percebeu que a tua consciência do seu propósito ela muda? Por exemplo, tem horas que você fala, eu entendi, eu estou bem e eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu quero fazer, eu estou muito bem. Sei lá, você vai na natureza, você se sente bem, faz uma vivência e você se conecta, fala, uau, estou me sentindo muito conectada, muito conectado. Depois você volta para casa, acontece alguma coisa, de repente o teu ex te procura, ou sabe, acontece alguma coisa chata, o dinheiro aperta, você se sente, né, estrangulado pelo dinheiro, pela falta de dinheiro, ou você quer muito uma coisa e não consegue, aí você fica arrasado, ou você fica abandonado, rejeitado e alguma coisa mexe com a sua criança. Aí você parece que perdeu os superpoderes, né, que você se sente muito mal. E aí nada mais faz sentido. Você percebeu isso? Você já percebeu que às vezes você se sente muito, você se identifica com coisa do seu propósito, você se sente mais conectado e parece que agora às vezes você se desconecta. Você sente isso? Você já percebeu isso? Que às vezes assim, tipo, porque comigo acontece, por exemplo, eu descobri meu propósito, eu tinha certeza eu comecei a entender meu propósito, a me conectar com meu propósito aos 22, 23 anos, eu entendi, eu senti uma conexão muito forte com a alquimia, né? Mas durante muito tempo, durante vários anos, até os 33, eu ficava duvidando. Eu ficava assim, mas será? Porque o que acontece? Você fala, mas eu entrei numa escola do Stefano Gradi, aí o Stefano Gradi me fisgou com esse conhecimento maravilhoso, né? No caso, eu falava do meu maestro, né? Eu falava, porque eu faço parte de uma escola do meu maestro, o Joel, né? Aí todo mundo lá fala que veio aqui para ajudar as pessoas a encontrar um propósito, né? Esse é o papo da escola, não é meu papo. Então eu não conseguia reconhecer e me lembrar da minha conexão íntima com o meu propósito. Eu ficava me confundindo com a massa. Porque aqui todo mundo que está nesse curso quer fazer a mesma coisa. Que viagem é essa da alquimia, né? Deve ser uma viagem na minha cabeça. Então você fica na dúvida. Quando você fica na dúvida, normalmente é porque o teu nível de consciência rebaixou. Então você tem que entender o seguinte, enquanto você porque assim, o problema qual é? Que a gente acaba, conecta com a ideia do propósito e não pratica. Se não pratica, você não tem as provas do propósito, entendeu? Porque assim, sempre que você não pratica, o que acontece? Você descobre um propósito, aí você vai lá nos teus pais e fala, mãe, eu descobri qual é meu propósito, eu quero ser um alquimista. Aí a minha mãe falou assim, ai meu Deus, você está louco? Você está ficando doido, menino? Você tá louco? Você pirou na batatinha? Você não vai dar dinheiro isso, você não vai conseguir ganhar dinheiro, né? Aí eu vou ter que te sustentar a vida inteira, né? Imagina, né? Então assim, a primeira coisa que você não pode fazer é quando você começa a ter pistas do seu propósito, é você ficar contando isso para as pessoas que te julgam, né? E às vezes os teus pais, dependendo do nível de consciência deles, porque é muito difícil ter uns pais evoluídos, que tipo assim, que não te julgam, né? A única pessoa que não te julga, né, é um bom terapeuta. Mas assim, amigos podem te julgar, por quanto te amem, eles podem te julgar, entendeu? Então assim, quando você tem umas pistas do seu propósito, você já ouviu falar aquele negócio assim, quando você tem um projeto não é para contar?
Porque às vezes quando você conta do teu projeto, às vezes é a sua criança querendo uma aprovação, dizendo: nossa, Stefano, que legal essa ideia, nossa, você é muito massa. Só que a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa. Normalmente quando você conta do seu projeto, que você está animado, o outro vai dizer o quê? Menino, você está louco, né? Você fumou um baseado, o que você fez, hein? Então o que acontece? Quando você conta do seu interior, às vezes a pessoa menospreza você. Pode menosprezar você verbalmente, que é pior, mas às vezes ela menospreza, ela fala, que legal, mas dentro dela ela está jogando uma onda. Esse cara pirou na batatinha, né? O que ele está fazendo? O que ele fumou, né? Então, assim, você tem que entender que cada passo de melhoria que você vai fazer, né? Cada melhoria que você vai fazer, você tem que ficar quietinho, né? No máximo, se você quiser muito contar, melhor, é mais conveniente pagar uma terapia, né? Que tem gente que quer economizar com terapia. Não, eu vou conversar com meu amigo, que meu amigo ele não me cobra nada e eu posso ficar até 2 horas e é de graça. Às vezes aquele de graça, sabe aquele ditado que, como é que era o ditado? Muito caro. O de graça sai caro. O de graça saiu caro, né? Então assim, não fique achando que dá para fazer terapia com seu amigo, né? Porque meu pai faz isso, eu fazia isso, eu tinha esse vício. Por isso que eu gostava de ter muitos contatos e ficar conversando, porque para mim era uma forma de fazer terapia. Porque a pessoa acha que fazer terapia é só desabafar. Eu vou desabafar. Mas às vezes o desabafar, ele pode ser apenas uma energia miasmática, uma troca miasmática às vezes, né? E aí quando você desabafa, o problema é que o outro te julga. Aí você fica preso no julgamento do outro, né? E em vez, quando você desabafa, um bom terapeuta, primeiro que ele não te julga, segundo que ele vai pegando elementos para te conhecer e para te ajudar a te autoconhecer, entendeu? Então quando você vomita os teus miasmas, um terapeuta, ele aproveita aquele vômito. Agora o teu amigo, ele não aproveita, ele pega e joga para você de volta. Porque quando uma pessoa te julga, ele está achando que você é o seu vômito. Olha que forte isso. Quando alguém te julga, você está desabafando um problema que você tem. Quando o outro te julga, ele está dizendo o quê? Ele está pensando que o que você está vomitando é você. Você é o seu vômito. Não, você está se libertando do seu vômito. Então o terapeuta, ele entende isso, que é um processo terapêutico. Mas o cara que não é terapeuta, ele não entende isso. Entendeu? Então, lembre-se disso, né? Que quem quer contar o projeto antes da hora é a sua criança, né? Quem precisa de aprovação, quem precisa da brincadeira é a criança. Então, assim, você tem que, por exemplo, ontem eu tive uma experiência incrível, né? Eu fiz uma conexão minha ontem, assim, muito profunda, né? Usando o Código de Salomão. Depois você vai estudar mais, a gente vai entender melhor o poder do Código de Salomão. E do nada eu teve uma decisão em relação a meus filhos. E eu botei uma regra na casa. Botei uma regra férrea na casa. No primeiro momento, meu filho ficou arrasado. O André Gabriel ficou arrasado. Ele ficou brabo, ele ficou brabo e ele falou assim, não, ficou muito chateado com a regra que eu coloquei. Mas eu coloquei uma regra militar, porque estava saindo do prumo a história. Aqueles negócios de uso excessivo de tecnologia em casa, né? E aí, tipo assim, porque faz tempo que eu tô querendo ficar mais tempo com eles e tudo mais, mas eles não querem mais, eles estão viciados no computador, no tablet. Aí eu falei, então chega. Então, recolho aqui e agora é só 1 hora por dia. Aí ele tentou de todo jeito, né? Tentou, mas eu nada. E eu fiquei firme assim, né? E eu fiquei impressionado porque em apenas um dia, depois que eu cortei, depois que ele chorou e esperneou, várias vezes tentou, foi só um dia. Já de noite ele estava resignado com a regra e ele tá um amor, entendeu? Então assim, a criança, quando você deixa a criança birrenta, você não pode deixar a criança controlar. É como um pai
é muito legal quando você tem um filho, né? Por que ser pai é muito legal para treinar? Porque o seu filho, ele representa um pouco a sua criança. Então, às vezes, por que um pai, ele deixa a sua criança brincar demais? Olha que interessante, por que tem aquele pai que quer mimar a criança? Que, na verdade, ele quer mimar a sua criança. Quando o pai, ele mima a sua criança demais, é porque ele está fazendo com a sua criança aquilo que ele gostaria que alguém tivesse feito com ele. Então, você tem que entender que nessa relação com teu filho, com tua filha, você está treinando a sua relação com o seu interior. Então, quando você dá limite para o seu filho, você aprende a dar limite para a sua criança, entendeu? E aí você vai ver que a sua criança começa a ficar comportada, né? Não é bonito? É como quando você vê, tipo, eu tenho 2 cachorros, às vezes, que são muito soltos demais, né? E eles não respeitam nada, dá uma raiva, né? Você fala, meu Deus, esses cachorros estão fazendo sua bagunça. Agora, um cachorro bem treinado, né, que responde aos comandos, ele fica mais inteligente, ele comunica com você, ele interage com você, né? Então, é muito legal isso, assim, a gente aprender a lidar com a nossa criança interior, a gente aprender a governar a criança. E esse poder de governar a criança te conecta com a memória astrológica, entendeu? Só que essa criança é uma criança, às vezes, ferida. Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, existe uma questão que eu vou te mostrar aqui. Agora tem um segredo aqui, tá? Presta atenção que tem um segredo aqui. Ó. Então, assim, além dessa questão das cores, então você entendeu, por exemplo, que eu vejo muito isso, quando eu falava desse colaborador, que eu falei que eu vejo que ele entra muito na criança, é porque eu vejo que ele, como eu também, ele é muito puro, ele tem uma pureza, e isso é muito bacana. Eu aprecio muito as pessoas puras, sabe? Quando você tem uma pessoa pura, sempre que você encontrar uma pessoa que é muito pura, você tem que valorizar muito isso, sabe? Não tem muita, como se pode dizer, uma das qualidades mais incríveis de uma pessoa é a sua pureza. Quando você encontra uma pessoa pura, nossa, é muito incrível para a alquimia isso, né? Por isso que eu gosto muito dessa pessoa, porque ela tem uma pureza. Só que às vezes a pureza leva a uma ingenuidade. Então essa ingenuidade é da criança. Então você tem que ser, qual é a sombra da pureza? A pureza é uma luz. Mas qual é o lado sombra? Qual é a sombra da pureza? A ingenuidade. Então, o que é a ingenuidade? A pessoa, ela é tão criança que ela fica hipnotizada fácil. E aí ela se perde porque ela não consegue se conectar com o um. Ela fica presa, ela pula daqui para cá, fica assim, ela fica pulando, entendeu? Então, hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui. Então, às vezes, não adianta só, entenda o seguinte, não adianta só você recuperar as 7 cores. Por quê? Se você tiver 7 cores e você for ingênuo, o que vai acontecer? Ora você usa só o verde, tipo, ora você fica assim, isso que você não usa. Aí, ora você fica, parece que você é um bebê hipnotizado pela propaganda dos, né? Não é assim, a criança fica lá vendo aqueles propaganda dos brinquedos, fica ali. Pai, eu quero comprar o Free Fire. Ai, meu Deus. Tipo, né? É muito hipnose, pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? Por que acontece isso? Entenda o seguinte. Por que acontece? Por que algumas crianças estão mais hipnotizadas
e outras menos. Primeiro porque os pais deixam, né? E o pai não leva. Quando o pai ele se mostra adulto, a criança aprende o que é um adulto, entendeu? Quando tudo é exemplo, né? Quando o pai ele é sábio, a criança aprende a sabedoria. Então ele se conecta, porque a criança ela está muito próxima da sabedoria. Então se ela for aprumada, ela se conecta muito mais com o seu lado alquímico. Agora, quando a criança ela é largada na sua linearidade, ela é hipnotizada, ela vai entrar muito nos mecanismos lineares e ela vai entrar nas feridas, né? Certo? Então o que acontece, né? Aqui eu chamo de 2 tubos. Então entenda, existem 2 tubos, né? Agora escuta isso. Existem 2 tubos. Existem 2 tubos principais. Então você não precisa ver apenas isso como 7 pincéis que não estão conectados. Você tem que lembrar que o vermelho, o amarelo e o azul, esses 3 aqui, eles estão conectados. E esses 3 aqui, eles estão conectados. Então, assim, temos o lado direito, que é o pai, lado esquerdo, que é a mãe. Então, você tem que compreender que, normalmente, a criança, ela está brincando num tubo, sabe aqueles tubos, né? Por que você acha que uma das brincadeiras mais legais que a criança gosta são aqueles tubos que parecem tubo-água, né? Por que você acha que a criança gosta de ficar naqueles tubos e escorregar naqueles tubos que fazem assim? Você pode perceber que o tubo reto não é tão interessante como o tubo que faz assim, ó. Por que aquele tubo faz assim? Porque ele lembra o DNA. Porque lembra o quê? Você vê que todas as coisas que a gente vê na vida, eles lembram alguma coisa da alquimia. Então aquilo lá, por que tem aquele tubo que tem as bolinhas, que o cara desce e vai para as bolinhas? Aquilo lembra o quê? Né? Aquilo lá, aquele brinquedo representa a queda do espírito na matéria. Então o espírito que entra no tubo, que é um túnel, e ele encarna dentro de um DNA. Por isso que a criança gosta daquilo. Porque o que ela está fazendo está encarando no DNA. Então ela está se reconhecendo e a criança gosta daquilo. Entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso, agora que me veio à mente. Agora sim, esses tubos, né? A gente chama de serpente, mas a gente nessa aula vamos chamar de tubo. Então existe a serpente masculina e a serpente feminina, que a gente vai chamar nessa aula de tubo. Então é o tubo do pai e o tubo da mãe. É aquilo que a gente chama de tubo do masculino e do feminino. Então, na linguagem que você usa às vezes na terapia holística, você vê falando, você precisa trabalhar o feminino sagrado. Você precisa trabalhar o masculino sagrado, entendeu? Então, assim, o que acontece? Para o homem se tornar um homem completo, um homem ancião, um homem maduro, ele precisa dominar o tubo masculino, que ele já tem mais forte, e o tubo feminino. Ele tem que ter os 2. E quando ele tem os 2, ele conecta com o ancião. Você tem que entender que para chegar no 7º chakra, que é o topo, e amadurecer ele, aqui acontece o casamento alquímico. O casamento só acontece se ele recupera o tubo masculino e o tubo feminino. Entendeu? Então, por exemplo, se você, por exemplo, tem uma birra com seu pai, ou você tem uma birra com a sua mãe, essa birra acontece dentro de você. Por exemplo, eu briguei com meu pai faz muito tempo atrás. E eu achei que depois eu tinha perdoado ele. Mas na verdade é porque eu parei de brigar com ele. Mas dentro de mim existia uma raiva. Então, se você guarda a raiva do seu pai, se você guarda a raiva da sua mãe, você tem que se livrar disso o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque o seu pai, você pode até ter uma raiva perante, por exemplo, você pode ter uma raiva perante uma pessoa. Por exemplo, sei lá, eu fico com raiva de tal pessoa. Mas essa raiva não tem tanta força assim. Agora, se você ficar brigando com seu pai, com sua mãe, né, por isso que assim, com seu pai, com sua mãe, você, por exemplo, vou te fazer um exemplo. Se você, por exemplo, se você brigar comigo, tá? Se você brigar comigo,
você vai ter dificuldade de se conectar com os aprendizados que você... Por isso que é muito importante assim, se você está estudando comigo, né, é melhor você não brigar comigo. Se você percebe que vai brigar, já se acalma, porque se você brigar comigo, você pode interferir nessa ponte de conhecimento, entendeu? Por isso que eu procuro sempre evitar de brigar com os alunos, porque isso, se você briga comigo, você desconecta a ponte. Então você depois tem uma dificuldade de aproveitar até o que você aprendeu, porque você desempodera o laço, entendeu? Então assim, eu nunca vou querer brigar com meu pai e com minha mãe. Por quê? Porque eu sei que eles estão dentro de mim. Então se eu brigar lá fora, eu vou brigar aqui dentro. Então eu tenho que fazer as pazes com eles e procurar não brigar. Por isso que assim, eu sempre brinco, né, que dependendo de como são os teus pais, se os teus pais são muito complicados, o ideal é você procurar, né, ser muito diplomático. Não tente fazer com que eles te entendam, não entre, ai pai, você tem que me entender. Não, deixa quieto, deixa, né? Como é que é? Eu tenho aquele ditado assim, não mexe com, como é que é? Não mexe com o quê? Não mexe com quem está quieto, entendeu? Deixa o cara em paz, entendeu? Deixa o cara, tipo assim, sabe? Se eu ligar para o meu pai e eu disser assim, aquilo que eu penso de verdade, eu vou brigar com ele, porque ele não vai concordar comigo, ele vai falar, eu não concordo com você, né? Se eu falar toda a verdade que eu penso, ele vai se sentir mal. Então eu não vou ficar fazendo isso. Para que eu vou fazer isso? Eu tenho que me vingar de alguma coisa, aí depois vou sentir um sentimento ruim, né? Eu conheço pessoas que, tipo, via a família apenas... Eu conheço uma pessoa que é um cara muito sábio, tá? É um cara muito sábio, não vou revelar o nome para preservar a pessoa, mas é um cara sábio. O cara eu considero mais sábio do que eu, tá? É um cara que tem uma conexão com o propósito maior do que eu. Eu sinto que ele é maior do que eu como propósito. Quando essa pessoa não vê os pais, tá? E essa pessoa, ela é uma pessoa que tem mais idade do que eu, e essa pessoa foi ver a mãe. Foi ver a mãe, fazia meses que não via a mãe. Quando fui ver a mãe, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Quando ele voltou da viagem, e ele voltou porque mudou de cidade para ver a mãe, quando voltou, ele teve uma paralisia facial do lado esquerdo. A face esquerda paralisou, que é o lado da mãe. Ele ficou quase um mês com essa parte sem se mexer. De tanto estresse que deu o encontrar a mãe e ver uma mãe venenosa, cheia de problemas, e enfrentar, isso mexeu com a criança dessa pessoa, entendeu? Aí a face paralisou, entendeu? Aí você vai no médico, o médico, né, vai medicar você, mas aonde que foi o problema, né? Então, você precisa entender que você não precisa buscar aprovação, né? Você não precisa buscar aprovação de ninguém. Você precisa fazer o seu trabalho. Agora, o que você precisa é se cercar de pessoas que têm a ver com o seu propósito. Nem sempre os teus pais têm a ver com o seu propósito. Por exemplo, se meu filho ele resolver herdar o meu propósito, aí ele tem a ver com o meu propósito, entendeu? Mas ele vai ter as ideias dele. E aí, tipo assim, se ele perceber que eu serei um pai, se ele perceber que eu sou um pai que não julga, se ele perceber que eu sou um pai evoluído, de repente até ele pode me contar e dar certo. Mas se ele perceber que eu julgo, aí eu vou inclusive vacinar ele. Eu vou até falar para ele, se em algum momento você perceber que eu estou te julgando, você não conta para mim. Quando ele for adulto, eu vou falar para ele, ó, se eu ficar velho e eu ficar rabugento, você não me escuta. Porque se eu ficar velho e rabugento, por exemplo, eu vou ser só o meu DNA, eu vou só repetir o DNA, não vou ser mais o meu espírito. Tem muito idoso que não tem mais a conexão com o espírito. Tem muito idoso que é 100% mandado pelo DNA.
Meus avós, os últimos 5 anos da vida deles, não tinha mais espírito presente. Eles eram uma carcaça de miasma, infelizmente. Entendeu? E assim, se eu tivesse tido a capacidade e o poder de alquimizar eles, eu poderia até ajudar eles, mas naquela época eu não tinha poder de fazer isso, né? Que nem meus pais me deixavam e nem eu sabia como fazer na época, né? Então você pode recuperar um idoso, mas aí depende muito da tua sabedoria, de saber, dá para fazer muita coisa com a alquimia, entendeu? Então, você tem que entender que nesses tubos, né, esses tubos, é como se é um parque de diversão da criança. Então, você tem que entender que às vezes a sua criança, ela gosta desse tubo. Então, normalmente, quando a criança ela gosta desse tubo, por isso que eu te falei, é muito comum algumas crianças feridas ficarem mais facilidade de compra. Eu gosto de brincar com mulheres e não brincar com homens. Eu gosto de ter mais amiguinhos do que amiguinhas. Por quê? Porque você gosta do tubo feminino. Ou você gosta, por exemplo, eu gosto do tubo feminino. Então eu gosto de brincar com o assunto feminino. Eu não gosto de brincar com o masculino, né? Mas qual é o segredo? O segredo é eu conseguir enxergar qual é o tubo que eu gosto de brincar, que a minha criança gosta de brincar, e eu dizer para a minha criança, criança querida, por que você não gosta desse outro tubo? Por que você não vai, nesse tubo tem muita fila, porque você usa muito, está muito sujo, vamos ir para esse tubo, enquanto a mamãe limpa, ou o papai limpa, a gente vai ter que passar um álcool gel, porque por causa do Covid, né, a gente tem que limpar fala para sua criança, nós temos que limpar esse tubo, que está cheio de miasma, né? E aí você vai brincar com outro tubo. Ai, mãe, mas eu tenho tanto medo de brincar com aquele tubo. Aquele tubo é diferente, tem uma frequência diferente, né? Aquele tubo do pai é um tubo muito... O tubo do pai me lembra a minha infância, me lembra quando meu pai era brabo, me lembra de uma coisa muito rude. Eu tenho medo daquele tubo, né? Por que eu tenho que brincar com aquele tubo? Não, filho, eu vou te ensinar como é que brinca com esse tubo. Então, você leva a sua criança para conhecer o outro tubo, né? E aí você ensina a tua criança que ela precisa reconhecer o feminino sagrado, né? Se você é homem, você precisa aprender a reconhecer, né, o feminino sagrado, a honrar o feminino, para se empoderar do seu masculino. Se você é uma mulher, você tem que honrar o masculino para se empoderar do seu feminino. Esse é o segredo. Sempre você tem que honrar o sexo oposto para se empoderar do seu sexo. E assim você se junta e se casa. E esse é o caminho para que você possa construir a conexão entre esses dois tubos. Aí você vai fazer o quê? Você vai acabar fazendo uma conexão aonde você cria, você junta, você costura, e aí se formará assim a Kundalini. A Kundalini é a conexão dos dois tubos. Aí você pega as peças dos tubos, você desmonta e você cria um super toboágua divertido, multicolor. Entendeu? E é assim que você conecta com o seu propósito. Então, assim, se dentro de mim eu ainda tenho um desgosto pelo tubo masculino, quando eu vou lá e aprofundo no tubo masculino, o que vai acontecer? Eu potencio o meu toboágua. Aí a brincadeira vai ser muito mais gostosa. Mas o meu adulto tem que estar junto. E o toboágua grande, o toboágua, aquele que você desmonta e monta, que forma Kundalini, é só o adulto que consegue. Só o adulto consegue montar ele, criança não consegue, porque para desmontar os tubos, criar o tubo, tem que ter um adulto aí presente para fazer a obra. Tem que ser um engenheiro ancião, entendeu? Ficou claro? Então, assim, o caminho é honrar o sexo oposto ao seu e se empoderar do seu em seguida. Ficou claro? Bom, então, quando eu consigo fazer isso, aí eu conecto com a memória astrológica, né? Então, quando eu mato essa charada, aí eu me conecto
eu me conecto com o corpo astrológico. Esse corpo astrológico ele tem, né? Esse corpo astrológico, ele tem 12 energias, ok? E ele contém todas as minhas vidas passadas, toda a experiência que eu tenho espiritual está lá. Então, quando você, por exemplo, vamos imaginar um exemplo, né? Imagina que vou fazer um exemplo de uma memória, né? Então, assim, imagina que eu, quando era solteiro, vamos falar uma experiência de paixão, de amor, de relacionamento. Então, sei lá, quando era solteiro, quando era adolescente, eu era muito laríngeo. Então, eu olhava para uma mulher que eu gostava, aí eu olhava para uma mulher e eu ficava assim, né? Nossa, que mulher linda! Aí eu ficava naquela coisa laríngea, né? Tipo, o meu cardíaco, em vez de sentir o cardíaco, ia para o laríngeo. Então, eu falava assim, ai, que linda! Aí eu chegava em casa, aí escrevia uma poesia, pensava nela, fazia uma viagem de Júpiter, né, e pensava nela, ficava no sexto, no quinto chakra, então eu ficava ali, escrevo uma poesia. Aí eu me inspirava o Dante Alighieri e escrevia uma poesia sobre essa mulher, né? Aí depois eu postava no jornal da escola como anônimo, né? Aí não sei o que das quantas, não sei o que. Aí fica lá vendo a mulher e fazendo um amor platônico. O que é o amor platônico, né? É uma viagem de Júpiter com Marte, né? Quando você assim, é muito Júpiter, né? Mas quando você escreve uma poesia, né? Aí você já vai para um lado laríngeo, fica falando, fica querendo, né? Mas é muito Júpiter no meu ponto de vista, né? Muito platônico, é muito lá de cima. Aí, imagina, eu fiquei um ano ali, aí um dia eu resolvi tomar coragem para conversar com ela. Quando eu me aproximei dela e conversei, a minha visão era tão de longe, era uma visão tão de Júpiter, que a visão de Júpiter é uma visão de longe, né? Se você me ouve de longe, é uma visão de Júpiter. Mais próximo é diferente, porque próximo é mais, né? É mais Marte, né? É mais próximo. Então, quando você está assim, mais Vênus, né? Mais de relacionamento. Quando você vê a pessoa de longe, você está vendo com o binóculo, né? Está vendo um horizonte. Então, se você vê uma pessoa do horizonte, você vê ela numa perspectiva diferente. Quando eu me aproximei melhor, eu conversei com ela, eu fiquei arrasado, porque eu vi que ela tinha um dente torto, e eu vi que a voz dela era uma voz grossa, parecia um homem. Aí perdeu a graça. Eu falei, gente, eu fiquei um ano viajando e nada, né? Então, assim, aonde que está essa mulher? Que eu tanto me apaixonei por essa mulher. Não está no meu corpo astrológico. Por quê? Porque eu não tive uma experiência com ela. Eu só tive um amor platônico. Amor platônico você não leva para a outra vida. Você não carrega com você. Agora entenda. Quando, por exemplo, um homem ou uma mulher, eu sou um homem, aí eu conheço uma mulher. Conheço, converso. Gostei. Aí eu começo a conversar com essa mulher, né? Começo a conversar com essa mulher, gostei, né? Aí, sei lá, o que você faz? O que você pode fazer? Aí, sei lá, você de repente escolhe e dá um beijo. Aí dá um beijo, aí você começa a se conectar. Aí começa aquela coisa do cardíaco, começa a ter um carinho, um afeto, né? Aí tem de repente um lance assim um pouco segundo chakra, você se abraça, se sente, se toca um pouco, né? Vai para o segundo, quarto, aí conversa, né? Quinto, aí sei lá, aí vou para casa, sonhei com ela, aí sexto chakra. Aí depois, aí eu disse, vamos jantar? Aí eu vou levar para o jantar, vou pagar um jantar para ela, né? A gente vai se alimentar junto, eu quero contribuir com a vida dela, eu quero ajudar, quero me sentir provedor, né? O homem que se sentindo provedor, aí terceiro chakra, né? Aí está vendo que parece que essa informação está colorindo, né? Então quando aí depois finalmente acontece o ato sexual, primeiro chakra, né? Então você tem uma experiência do quarto, do quinto, do sexto, você está vendo que essa experiência dessa namorada ou desse namorado, ela começa a ser uma experiência, né, de 7 chakras. Então você começa a ter uma experiência multicolor. Então essa pessoa não está mais na sua aura, porque uma vez que você vivenciou os 7 chakras com a pessoa, aquela informação ela vai para o coração
e ela se conecta com a asa do anjo e ela acaba indo para o corpo astrológico, entendeu? Então, isso vai para onde? No corpo astrológico, você tem uma dinâmica, né, de 7. Então, você tem 12, né? Então, assim, virou multicolor, sendo que essa aqui é a casa 7, que é a casa do relacionamento. Aonde que estão as minhas namoradas? Onde que estão as minhas namoradas? Onde que está a Maria? Maria, mesmo que eu estou casado com ela, é uma memória astrológica, né? Que já de tudo que já aconteceu, né? Então, onde que está a Maria no meu corpo astrológico? Está aqui, ó. Aonde que estão as outras namoradas com que eu tive uma experiência multicolor? Aqui. Então, aqui são todas as parcerias que deram certo. Então, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo. Imagina que você quer comprar uma casa. Então, você vai lá no corretor e você vai lá ver o corretor. O corretor te fala, você quer uma casa, não sei o quê, esse prédio, esse apartamento, essa casa de condomínio, essa chácara, não sei o quê. Aí você vai ver o plano, aí você vai ver, sonha. Ai, como eu queria essa casa. Aí você vai lá, faz o teu quadrinho das metas, pega aquela casa, coloca ali, começa a sonhar. Aí Júpiter, né? Você começa a sonhar. Aí você fala, meu Deus, essa casa custa 200 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais, 3 milhões de reais. Quanto custa essa casa? Ai, meu Deus, eu preciso me organizar, preciso ganhar dinheiro, preciso juntar. Aí você fica lá, meu Deus, aí eu preciso achar, o teu cérebro fica pensando, aí a tua garganta fica raciocinando. Aí você se conecta, o teu multicolor começa a trabalhar para aquilo. Aí você passa uma vida, passa 5 anos, 10 anos para conseguir pagar a sua casa. Aí um belo dia você consegue, quando uma pessoa é multicolor, né, você consegue isso rápido. Né? Por quê? Porque por que uma pessoa multicolor realiza seus desejos rápido? Porque ela tem 7 cores. Por isso que o multicolor é muito precioso, porque quando você é multicolor, você consegue comprar uma casa em 1 ano. Quando você não é multicolor, você demora 50 anos. Por que as pessoas vivem uma vida para comprar uma casa? Porque a pessoa não é multicolor. Então ela fica presa, ela não tem cores para poder alcançar o objetivo. Então quando você é multicolor, você sabe aproveitar as oportunidades. Então você se conecta, segue os insights e vai rápido. Aí você consegue comprar a casa que você quer, você atrai aquilo. Aí você compra a casa, aí quando você recebe a chave da casa e você vai morar na casa, o que acontece? Pimba, né? Bingo. Você faz uma experiência multicolor, conectada, e essa experiência vai para onde? Vai para a casa 2. O que é a casa 2? A casa 2 é a casa das posses. Agora você possui essa casa. Mas o possuir essa casa não significa dizer que quando você vai morrer, você vai poder levar a casa com você, no sentido material. Mas aquela posse, aquela experiência de conquista, você vai levar. Porque nessa vida você conseguiu possuir uma casa. Tudo que você conseguiu possuir, como você conseguiu conservar, conseguiu construir, né, é uma experiência espiritual. Então você tem que entender que por quanto material seja uma experiência, ela sempre será espiritual se ela for multicolor. Então, por exemplo, se eu compro um carro apenas para ter uma aparência, tipo assim, ai meu Deus, eu quero um carro porque eu quero aparecer e eu quero ser aprovado. E não tem um objetivo, esse carro não tem um objetivo. Esse carro, mesmo que eu tenha, o que acontece? Às vezes a pessoa tem dinheiro de outra fonte, né? E ela consegue um carro sem conquistar, ela consegue um carro sem propósito. Então esse carro, ele não tem uma experiência, né? Porque a pessoa, só era um desejo e de repente o papai comprou, né? De repente alguém deu, mas não foi uma construção, não foi uma coisa, né? Por isso que a gente tem posse às vezes, que é uma posse incrível, mas a pessoa não consegue sentir essa posse, porque a pessoa não conquistou. Né? Por isso que é importante a gente ensinar nossos filhos a conquistar as coisas. Você tem que ensinar o seu filho a ser multicolor, né? Você tem que ensinar o multicolor ao seu filho. Você precisa educar, fazer uma educação multicolor, porque a criança tem que aprender desde cedo como é conquistar as coisas, como é que funciona o processo, né? E aí quando você aprende a conquistar multicolor, por exemplo,
toda vez que eu compro alguma coisa, eu quero ter certeza que aquela coisa eu vou usar, né? A coisa mais importante é que você use, né? Que você não é para comprar porque você quer ter, você tem que usar. Tudo que você tem que se usar, porque quando você usa, aquela conquista é uma conquista espiritual. Por quanto material que seja, se torna espiritual. Então anota isso. Toda conquista material, se for multicolor, se torna uma conquista espiritual. Então a conquista espiritual significa que você busca experiências terrenas que enriqueçam o seu espírito. Então assim, não tem problema de você ter dinheiro, não tem problema de você ser próspero, né? A questão é você buscar uma experiência terrena que enriqueça o seu espírito, apenas isso. Você não tem que buscar o dinheiro pelo dinheiro, você tem que buscar porque o problema da pessoa que busca muito dinheiro é que ela esquece que o dinheiro não serve para nada especificamente, né? O dinheiro ele tem que ser um meio para você vivenciar uma experiência espiritual. E a experiência espiritual é uma experiência multicolor. Então assim, se eu, por exemplo, do nada, assim, hoje de manhã acordei e falei assim, eu queria ter um Mercedes. Aí vou lá, ligo para minha mãe me mima e fala assim, mãe, né, posso comprar um Mercedes? Ai filho, vou comprar para você um Mercedes. Tá bom. Aí você vai lá, pega um Mercedes, você fala, que gostoso o Mercedes. Depois de 3 dias você fala, que chato. Agora eu quero um Ferrari. Isso não é você concorda que isso não é uma experiência espiritual? Agora imagina um cara que assim, tipo, por quanto o Mercedes seja caro, a gente fala, mas é um luxo. Mas de repente assim, faz sentido para você naquele momento, para você é um sinal de poder, você quer um Mercedes. Aí você fala, eu vou lutar por esse Mercedes. Se você vai lá, prova um Mercedes, gosta do Mercedes, nossa, mas que lindo, né? Esse cara que criou o Mercedes é um alquimista, né? Porque quando você vê um carro bem feito, você vê a arte nele. Então você fala, esse Mercedes é muito legal. Esses alemães são muito alquimistas, eles são muito detalhistas, né? Você fala, nossa, como eu quero esse carro. Aí você vai lá e você, mostra para sua criança, gente, para sua criança, se você fizer o que precisar para o propósito, você vai ser próspero, você vai poder ter um Mercedes, mas você tem que conquistar. Aí você vai lá, trabalha com afinco, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá o tempo que for. E aí depois você fica em mente assim, aquele Mercedes que você tanto gosta, por quanto seja um luxo, mas se você conquistar aquele luxo, né? Aí quando você comprar aquele Mercedes, você vai sempre lembrar da caminhada, né? De como o caminho que te levou ao Mercedes te ajudou. Então, toda vez que você entra no Mercedes, você lembra da construção do seu propósito. Então, o Mercedes vai ser um Mercedes do propósito. Não vai ser um Mercedes do luxo ou da aparência, mas vai ser a conquista do seu propósito, entendeu? Porque ele carrega dentro dele o seu propósito, entendeu? Então, não tem nenhum Mercedes igual àquilo. Por isso que aquele Mercedes é um Mercedes que te faz prosperar. Não é o Mercedes que tirou o seu dinheiro, que te fez gastar dinheiro, mas foi o Mercedes que mudou a sua vida. Porque é através da conquista e que você provou a você mesmo que você está no caminho, entendeu? Então é a diferença de uma conquista multicolor e uma conquista para nada, entendeu? Combinado? Ficou claro isso? Então, essa é a importância de entender, né, isso. Agora sim, às vezes, para algumas pessoas, conectar com a memória espiritual é mais fácil do que outros. Por quê? Porque tem uma questão que se fala que é a origem espiritual. Você já ouviu falar aquela metáfora? Uma metáfora famosa, tá? Tem um filósofo brasileiro que usa essa metáfora, mas isso que não é dele, tá? Essa metáfora, ela é usada, não se sabe muito bem a origem dessa metáfora. Essa metáfora, na Itália, por exemplo, tem um cara que publicou um livro, que é um padre, e as pessoas acham que é desse padre, né? Mas na verdade, aqui me parece que é aquele Leonardo Boff, né, que usa essa metáfora muito. Mas é uma metáfora que todo filósofo usa e não se sabe muito bem a origem dela, né? Quem é que inventou essa metáfora. Mas com certeza era um alquimista, né? Porque é a metáfora que tem muito a ver com a metáfora da fênix.
Então, você já ouviu falar daquela metáfora da águia e da galinha? Né? Que tem uma metáfora, que tem um livro na Itália que fala sobre isso, né? Que fala que tem águias, né, que vivem entre as galinhas. Então, tem uma águia que se acha uma galinha. Então, está lá na granja e fala, cadê, cadê? Né? Aí tem o negócio da galinha, né? Então, a águia está lá e só ouve galinha ao seu redor, né? Imagina que você é uma águia e você ouve a vida inteira isso. A águia, ela não se vê, né? Aí você está ali, né? Você tem uma asa do caramba, você é uma águia, mas você nasceu entre as galinhas, entendeu? Porque você pode ver assim, o planeta Terra é feito de pessoas. 95%, eu diria que sim, entre 90 a 95% das pessoas são galinhas. Então imagina que existem 5 a 10% de águias encarnadas na Terra e o resto é galinha. Eu vou te explicar o porquê. Então o que acontece? As águias normalmente elas não nascem, não existe tipo assim. Você tem que entender o seguinte: não é que as águias nascem entre águias. Não, normalmente é assim. Uma águia, ela é feito assim. O sistema funciona assim. O sistema espiritual criou um sistema onde em cada família tem que ter uma águia para despertar as galinhas. E às vezes a águia não é o pai, às vezes é o filho. Às vezes é o pai, às vezes é o filho, depende. Então nem sempre é uma família de águias. Pode acontecer, pode existir uma família de águia, mas o mais comum é o quê? Uma família de 10 pessoas, onde tem 10 galinhas e uma águia. Então imagina essa águia. Aí está assim, a águia ela não está percebendo, né, que ela é uma águia. Por quê? Porque na granja não tem espelho. Então ela só está olhando que ao redor tem galinha. Então ela faz o quê? Ela aprende com as galinhas. Só que ele tem um espírito de uma águia. Então como é que uma águia, inclusive isso aqui que você está vendo é uma águia, tá? Por que os pajés usam para os cocares mais profundo? Esse aqui é eu perguntei para o Tídio qual é essa pena, né? Isso aqui é o gavião das queimadas, é o carcará, é a cauda do carcará, é o gavião, uma águia, né? Então assim, por isso que qualquer cocar que tem um gavião, um falcão, uma águia, é o cocar do ancião, porque a águia representa o quê? A visão do espírito, entendeu? A sabedoria, entendeu? Então a águia ela não lida bem com aquilo, então ela sofre. Você sabe que muita gente, sabe aqueles lugares onde tem os dependentes químicos, onde tem a Cracolândia, o pessoal que se droga? A maioria daquelas pessoas lá é tudo águia, é águia perdida. Por quê? Porque o cara entra na família de muita galinha podre, aí vê aquelas podrices das galinhas, né? Ela vê aquelas podrices das galinhas, e aí ele fala assim, esse mundo é muito... A pessoa não sabe que ela é uma águia, então ela se sente mal com aquilo, ela começa a se drogar. Por que a pessoa se droga? Porque ela não quer sentir aquilo, ela fala assim, eu não vim aqui para isso. E aí ela se perde, Então tem muita águia a ser resgatada, né? Nesses lugares tem muita águia, por isso que tem muita gente perdida, que é muito inteligente, é muito diferenciada, mas se perdeu, entendeu? E a alquimia, ela é voltada para as águias. A alquimia não é para as galinhas, entendeu? Agora, olha a diferença do som da galinha e o som da águia. Olha a diferença, só para você ter uma ideia da diferença.
Sente melhor. Você já percebeu que coisa diferente entre uma coisa e outra? Então, assim, a gente fala, né, que assim, existem espíritos que são espíritos de águia. O que é um espírito de águia? É um espírito que ele já era multicolor. O que é um espírito de águia? É um espírito, um ser, que ele, quando morreu na vida anterior, ele morreu multicolor. Então, quando ele morreu multicolor, quando a gente morre e a gente é multicolor, a gente não precisa voltar mais. A gente não precisa reencarnar. Quando você, alquimia, acredita na reencarnação, né? Então, assim, quando a gente morre, né, no dia da nossa morte, nós temos uma consciência multicolor, você não é um cara mais galinha, você virou uma águia. Aí você não precisa mais voltar. Você não precisa voltar, porque quando você vira multicolor, você não é obrigado a voltar. Mas, normalmente, a águia ela volta porque ela quer resgatar as galinhas. Só que ela esquece que era uma águia e às vezes se perde no galinheiro. Entendeu? Agora, quando o cara morre e ele é linear, ele é uma galinha. Então, ele está preso no primeiro chakra. Ele morre, ele leva essa linearidade para o mundo espiritual. No mundo espiritual, quando você é uma galinha e vai para o mundo espiritual, existe uma granja. Não sei se você viu a Divina Comédia, tem o Dante Alighieri. Ele era um alquimista que descreveu a Divina Comédia. Na Divina Comédia você tem a descrição do inferno, do purgatório e do paraíso, né? Se você for olhar no inferno e no purgatório, você tem sete regiões. São 7 regiões. E essas 7 regiões são por pecados. Então tem a luxúria. Olha aqui, a luxúria. O que é a luxúria? Primeiro chakra. Então você tem a luxúria e você tem os outros pecados, né? É um para cada chakra. E aí a galinha, ela fica no galinheiro do seu chakra. Então, para a alquimia, no mundo espiritual, quando uma galinha morre, ela fica presa no galinheiro. Porque não é uma questão de julgamento. Cometeu o pecado, não é uma questão de pecado. É uma questão de frequência. Uma galinha não consegue voar, né? Por que a galinha é perfeita? Porque a galinha ela não consegue voar, ela fica rente ao chão. Então, ela fica presa no andar onde ela está. Agora, a águia faz o quê? Ela vai onde ela quer. A águia ela tem o poder da liberdade, entendeu? Espiritual. Então, a águia ela segue e ela vai, eu vou resgatar meu pai está aqui nesse chakra, eu vou resgatar ele, eu vou pegar minha mãe que está aqui, e eu vou juntá-los aqui, o seu filho, eu vou nascer, eu vou organizar isso, eu vou resgatar o meu pai, que é uma galinha do primeiro chakra, minha mãe, que é uma galinha do quarto, e eles ainda não se entenderam, eu preciso ajudar eles, então vamos lá encarnar. Aí ele prepara o projeto, e ele que decide. Então assim, a galinha, ela nasce porque ela tem que nascer, ela precisa nascer. Não é ela que escolhe, ela é arrebatada. Por isso que tem aqueles famosos espíritos que são arrebatados, entendeu? E a águia, ela é quem coordena, ela que escolhe. Por isso que o mapa astrológico, entenda o seguinte, uma coisa que os astrólogos não entendem é que não dá para entender a astrologia sem entender a alquimia, porque a astrologia é uma arte espiritual. Não é uma arte racional. Então, entenda isso. Para entender a astrologia, não pode ser pela razão, tem que ser pelo espírito. Por quê? Porque existem mapas astrológicos, por exemplo, se eu sou uma águia, o meu mapa é muito diferente de uma galinha. Então, por exemplo, imagina que tem 2 gêmeos, homozigota, nascem no mesmo horário. Só que um é águia, o outro é galinha. Então, um foi arrebatado, o outro escolheu. Então, o espírito que é arrebatado, a galinha, ele é uma galinha com um mapa, ela é presa no mapa. Ela tem uma espécie de, parece que aquele mapa é como se fosse uma coisa que prende ela. Agora a águia é diferente, a águia ela é muito diferente. Ela plasma a matéria, porque ele tem uma experiência espiritual. Então, por isso, quando você vai atender alguém, quando você é um terapeuta,
você tem que se perguntar, a primeira coisa que você tem que se perguntar no seu consultório é, eu estou atendendo uma águia ou estou atendendo uma galinha? Né? Normalmente a galinha, ela tem um olhar mais egoísta, ela só quer para si, entendeu? Ela, tipo assim, ela vai fazer um curso para si, ela vai fazer uma coisa para si, ela só enxerga o umbigo, entendeu? Ela só quer saber de si mesma, ela está presa naquele galinheiro, ela está acostumada ao galinheiro, né? A águia, não, a águia ela vem para fazer algo para os outros, ela tem uma missão coletiva, entendeu? Então a missão da galinha é mais para ela veio para se aprimorar. A missão da águia é uma missão coletiva, é um propósito diferente. Então tem dois tipos de propósito, o propósito da águia e da galinha. Quem é você? Né? É uma águia e uma galinha. Isso é muito importante. Né? Será que sou uma águia? Será que sou uma galinha? Né? Depende muito do seu comportamento. Né? Não é, eu sou uma águia, eu sou uma... Depende muito do seu comportamento, depende muito de como você pensa, entendeu? Por isso que a águia, por exemplo, quando ela gosta de uma coisa, ela gosta de compartilhar. Ela gosta de compartilhar. Tipo assim, a gente tem que aprender a ser águia, né? Também. Porque em algum momento a gente vai se tornar uma águia, né? Por que tem pacientes, por exemplo, que a gente tem um consultório e tem pacientes que deslancham, né? Você pode ver assim, se você vai, por exemplo, lembra aquele negócio que eu brinco, que eu não gosto muito dessa história do dízimo, né? Mas sabe quem são, por exemplo, uma igreja evangélica dessas neopentecostais que tem o dízimo? Sabe quem é o melhor cliente da Igreja Universal? Sabe quem é o melhor fiel? As águias, né? Porque as águias, tipo assim, o cara tá lá quebrado, vai lá na igreja, aí o pastor ajuda a águia rapidamente, em 2, 3 meses, faz um estrondo. Ela se conecta com o seu propósito e ela ganha muito dinheiro. Aí o pastor fica rico com a águia, entendeu? Porque ele diz assim para a águia, olha, você conseguiu, agora me dá o dízimo. Sendo que a águia é muito próspera, ele vai prosperar muito em cima das águias. Agora a galinha que não sai do ponto. Aí o pastor pega as águias e leva para o púlpito, vai dar o testemunho, conta para as galinhas o que você fez. As galinhas, um dia eu vou ser como ele, mas ele não consegue, por quê? Porque o cara é uma águia. Só que é uma águia tola, porque está dando o dízimo para o pastor. Entendeu? Porque está preso ainda, entendeu? Então assim, mas tem muita gente que faz diferença. Por que você ouve aqueles depoimentos, você vai naqueles canais de Instagram, aí o pessoal conta, você vê que o cara tem uma visão de águia, porque o cara não é uma galinha, é uma águia. Mas isso é da origem espiritual da pessoa, entendeu? Deu para entender? Então assim, a gente, independentemente que a gente é uma águia e uma galinha, a gente tem que entender que a alquimia é para as águias. Então assim, se você conversa com uma pessoa e a pessoa não está entendendo, né, o teu discurso, talvez está falando com uma galinha, ou talvez não esteja pronto para ouvir, então não gasta tempo com as galinhas, entendeu? Procure focar nas águias, entendeu? Então assim, por exemplo, no meu consultório, eu só quero águia, né? No começo, se você é terapeuta, você pode treinar com as galinhas, mas o grande foco do alquimista, né, é focar nas águias. Então, o grande foco, por exemplo, de um consultório alquímico é você só atender águia. Por quê? Quando você atende uma águia, a águia que cuida das galinhas. Quando você desperta uma águia, essa águia ajuda muita gente. Então, se você é inteligente, em vez de você cuidar, se você tem 100 vagas no seu consultório, imagine isso, você tem 100 vagas no seu consultório. Um terapeuta, ele quer mudar o mundo, não quer? O grande propósito de um alquimista, de um terapeuta, é mudar o mundo, não é? Você não está ali para transformar o mundo. Então eu te pergunto, é melhor atender 100 galinhas ou 100 águias? Fala para mim. Por que é melhor atender 100 águias do que 100 galinhas? Porque primeiro que a galinha não vai entender a alquimia. Então, ela não vai ter muita melhora, né? Você vai ter muita energia para pouco resultado. Porque a galinha precisa de outra coisa, precisa de uma coisa mais básica, entendeu? Então, você não adianta ficar lá porque a pessoa está presa ali. Então, você pode ajudar. Mas o ideal é se você atender as águias, por quê? Porque são as águias que vão cuidar das galinhas. Então, para cada águia que você ajudar, uma águia,
ela monta um propósito que transforma 1000 galinhas. Então, se você atender 100 águias, você vai atender 100.000 galinhas, indiretamente. Quando você atende 100 galinhas, morreu ali, entendeu? Quando você atende 100 galinhas, o seu propósito de transformação morreu naquelas 100 galinhas. Quando você atende 100 águias, você atendeu 100 águias e 100.000 galinhas, entendeu? Entendeu a lógica? Então a águia multiplica, entendeu? A galinha fica só ali, porque é só no umbigo, entendeu? Por isso que esse é o segredo de como você pode ser um terapeuta próspero, porque você faz prosperar a tua transformação, você entrega a transformação focada naquilo, entendeu? Combinado, gente? É isso, gente. Então, era só isso por hoje, né? Então, você entendeu o porquê que é importante despertar a memória astrológica e como ela funciona. E como de costume, vamos encerrar a aula agora e amanhã a gente vai aprofundar na questão do chakra dominante e da ferida mortal, que é a razão do porquê no teu mapa, às vezes você fica bloqueado e você não consegue resgatar a tua águia interna, né? Combinado? Abraços alquímicos e bom dia a todos.